Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. I've got some questions for the bonus features of Dorian Goes to College HBCU edition. This is not safe. Tell me, Mrs. Harrison, you ever wonder if not seeing the rest of our family might have affected how I grew up as a black man in America? Shit. Just like we always talk about, no attitude, just be respectful. Good afternoon. Good afternoon, officer. We're just taking my son Dorian here up to his first week of college. Up at the black school here? Tennyson. Yes, sir. Okay. Any weapons in the vehicle? We're just going to college. Your mother conveyed that. I'm asking if there are any weapons presently in this vehicle. No, sir. You know why I pulled you over? I was going too fast. Since you admitted it, I'll let that go. However, you were operating a handheld device while driving a motor vehicle. I told him, sir, I'm sorry, my fault. Is that device recording? Turn off that camera now. Why? She has the right to film. Turn it off. Hold on. Turn it off. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa nova Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou Marcos. Eu sou a Érica, do Seriadores e do Érica Small Talk. E eu sou Hamilton Cabuna, do podcast Quadrinarrativas e Perdido na Estante. Olá, Érica, tudo bem com você? É um prazer ter você novamente com a gente, minha querida, nesse tremendo programa, né? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, por ter lembrado de mim quando viu o episódio. Fiquei bem feliz, porque eu gostei bastante do episódio. Importante. E também seja bem-vindo pela primeira vez conosco aqui, o Hamilton, né? Feliz de poder conversar contigo. A gente já trocou algumas figurinhas pelo Facebook, né? Estamos nos falando pela primeira vez. É verdade, agradeço a Angélica por ter me convidado também a participar do podcast e faço minhas palavras da Érica. Eu gostei muito do episódio. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. Pois é, ouvinte, hoje nós vamos falar então da série nova, né? Nós estamos gravando esses podcasts. Falaremos hoje do episódio que me deixou muito balançada, tá? Que é o terceiro episódio, que se chama Replay, tá? Que é um episódio que tem algumas inspirações da série clássica, mas tem ali uma outra roupagem, tratamento muito interessante de um tema que eu diria até urgente, né? Um tema muito importante e urgente. Roteiro ali trabalhado por um roteirista que eu não conhecia, né? Que é o Selwyn Seifo Hintz. Não conhecia o roteirista, mas ele trabalhou nesse roteiro e deu toda uma roupagem importantíssima. Avisando, isso é importante, que nós falaremos com spoilers, tá? Então é fundamental que você já tenha assistido o episódio. Caso você não tenha assistido, dá um pulo no nosso grupo lá no Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação, que a gente disponibilizou para o pessoal poder assistir, né? Poder conversar, ouvir o podcast. E aí, Érica, a gente tem alguma coisa assim inicialmente pra gente começar a abordar? Na verdade são poucas coisas e assim, uma curiosidade mais pra mim. Eu não sei, eu achei muito divertido, porque quando eu vi a mãe do episódio, é Nina, né? É Nina, eu acho o nome dela. Eu fiquei assim, nossa, eu conheço ela de algum lugar, e aí eu fui procurar, ela foi a mocinha de Alien vs Predador. Nossa, eu fiquei chocadíssima. Não, e outra, né, o Marcos até que sinalizou pra mim, né, Marcos? Ela é a mãe do Blade. Sim, é Vanessa. É igual a mulher do Rei do Crime lá, do Demolidor, Vanessa. Ela era a mãe do Blade, era a única outra pessoa negra no filme do Blade. Parabéns. É verdade.
E a outra curiosidadezinha, assim, que eu tenho é que eles vão num dinner que é Buzz Bee Dinner, né? Que é uma referência ao Buzz Bee Coffee, que é referente ao episódio do Nick of Time, que foi meio que a inspiração desse episódio. Eu sei que o episódio, ele tem uma inspiração, a gente pode até conversar um pouquinho brevemente sobre isso, até porque é da segunda temporada, e eu fiquei meio assim de comentar muito, porque a gente vai chegar nesse podcast, né, futuramente. Mas tem aquele A Most Unusual Camera, que é um episódio que fala de uma câmera fotográfica, como se fosse uma Polaroid, né? Que é uma caixa onde a pessoa consegue fotografar o futuro, né? E é um episódio que ele tem uma outra temática, nossa, uma outra pegada. São dois bandidos, depois aparece mais um cara que também vai ser uns golpistas, né? Que eles roubam ali um antiquário e acabam tendo acesso a essa câmera. Sabe, é um episódio que tem até uma vibe meio humorística, inclusive, né? Eu vejo também como uma inspiração para esse episódio de The Twilight Zone, mas eu já li em alguns sites, algumas resenhas, que as pessoas relacionam com outros. Pois é, esse roteiro ele aproveita um conceito que aparece no A Most Unusual Camera, ele também pega alguns elementos do Nick of Time, ele tem alguma coisa de Dia da Marmota também, né? Se a gente for pensar. Pra mim, ele tem uma coisa do que já, a gente pode dar spoiler porque já foi feito, que é o daquele da menina que bate o carro. Eu não sei o nome em inglês, eu não consigo falar aquele nome. É Hitchhiker, do caronista, sabe qual é? Sim, Hitchhiker, né? Isso, ele tem muito desse episódio, assim. Se você parar pra pensar na situação que fica acontecendo, é bem assim, essa perseguição que você fica assim, meu Deus do céu, sai daqui, demônio, o que tá toda hora aparecendo, sabe? Mas é isso mesmo, ele tem elementos de vários episódios, mas ele se sustenta sozinho, né? Ele pega esses elementos e constrói uma história interessante que ela caminha com as próprias pernas também, né? E que ao mesmo tempo você não precisa ver os outros, né? Eu achei isso bem legal. Uhum. E assim, inclusive do Nick of Time, depois assim, se me derem a brecha de dar o spoiler do episódio lá no final, assim, tipo, bônus, eu tenho uma parada muito interessante pra falar, que tem tudo a ver com o Nick of Time. É muito legal, assim, quando você para pra ver, assim, foi isso que ele fez, sabe? Gostei do episódio, assim, eu dou aula de roteiro pra quadrinhos, né, e a gente fica analisando muito essas coisas. Muitas séries e tal, pra até pegar referência de fora. E quando eu tava vendo o episódio, ele me impactou muito, porque o Billy, né, ele vai... A equipe toda do episódio, eles vão brincar com alguns... Não seria clichês, né, mas coisas que nós... eu sou um homem negro, né, mas nós passamos por isso, e ele vai colocando aquilo de uma forma que eu fui me identificando o tempo todo. Eu falei, cara, já vivi isso, eu já passei por isso. E foi me dando uma agonia muito grande o episódio, quando ela voltava no tempo... E vivi aquilo novamente, né, de outras formas. Nossa, foi um episódio que eu gostei muito, e com certeza eu vou usar ele em algum momento nas minhas aulas. Ah, legal. O episódio, ele faz a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, talvez antes de falar sobre ele, que o Rod Serling, nos episódios clássicos, ele tentou, até porque esse caso do Emmett Hill vai ter uma referência no episódio. Uhum. Em 55 teve assassinato desse rapaz, né, desse menino adolescente, né, um menino negro, diz que ele assobiou ali pra uma moça que estava passando, ele foi sequestrado por 2 caras, porque ele era tipo de Chicago, e ele estava no Mississippi fazendo ali uma visita e tal, tava passeio. Nossa, tava muito errado, porque Chicago era completamente diferente do Mississippi na época. E o caso, assim, só para as pessoas entenderem, eu vou tentar contextualizar um pouquinho, né? No caso desse menino, o que aconteceu? Ele assoviou, aí diz que a moça era noiva de um outro rapaz e tal, mas eles pegaram, sequestraram, eles barbarizaram, sabe? Eu não vou falar com detalhes, assim, porque é muito pesado. Barbarizaram o menino, mataram e jogaram ali num rio. Aí o caso, ele acabou fazendo uma grande repercussão, né, pela barbárie, pelo absurdo, né. A princípio os caras estavam até mentindo que o rapaz tinha fugido, porque como estava tendo essa briga aí, que ele tinha mexido com a menina e tal, que ele tinha voltado para Chicago, mas ele foi reconhecido pelo anel que o pai tinha dado para ele. O caso foi um caso assim com muitas repercussões, inclusive porque
os jurados, né, o caso foi a júri, e eles mal não perderam, inclusive, muito tempo, foi 1 hora para dar o veredito, absolveram os caras lá, os brancos, de todas as acusações, né? É chocante, é um caso terrível. Então, inclusive, o corpo do menino, a mãe, fez questão que o caixão ficasse aberto depois, né? Ela fala, eu quero que as pessoas vejam, que o mundo veja o que fizeram com o meu bebê. Então vou deixar aqui até, inclusive na publicação, tem toda a trajetória aqui, né? Esse assassinato terrível, ele foi um catalisador para o movimento dos direitos civis, né? Inclusive com pessoas envolvidas, né? Pessoas maravilhosas, Martin Luther King, mais pra frente, e depois teve o caso da Rosa Parks também, né? Esse caso aconteceu nessa época que o Rod Serling estava fazendo aqueles episódios de teatro filmado, sabe? Que a gente comentou em algumas vezes aqui, que foi antes de The Twilight Zone. Ele fazia essa série Playhouse 90 e ele já estava instigado inclusive a tentar trabalhar essa temática, só que, claro, ele, né, não conseguia. Em The Twilight Zone ele tentou fazer o episódio, também foi barrado ali pela CBS, imagina, né, com patrocinadores, né, e o pessoal não estava permitindo de jeito nenhum. Ele chegou a fazer um episódio, só que ele trocou e colocou um caso totalmente diferente, não tem nada a ver, foi obrigado a botar tipo um hispânico, né, colocou outra história totalmente diferente, e não conseguiu trazer essa história pro roteiro dele. O Serling sempre teve esse negócio de abordar essas fábulas morais, né, e tal. Tipo, os monstros estão na rua Maple. A gente comentou um pouquinho sobre a The Big Wish, né? Quer dizer que o Serling sempre, se você vai ver em vários episódios, ele vai tratar de algumas questões de maneira, às vezes, meio não tão clara, mas ele nunca conseguiu trazer à baila, né? Precisou o Jordan Peele, 2019, fazer um episódio como esse, né, que eu vou falar pra vocês que é um episódio que é impossível a pessoa assistir um episódio como esse e a pessoa não, não empatizar, a pessoa não querer fazer desse episódio uma discussão, porque ele é realmente, eu vejo, né, talvez é lugar de fala com toda certeza aqui, enquanto uma mulher branca, mas eu vejo como um episódio muito importante de ser debatido. E sinto tristeza, como não tá tendo aqui no Brasil, né, não tem esse canal de streaming, esse CBS All Access, né, então muita gente não tá nem conseguindo acessar, sabe, e tal, né, não tá sendo muito difundido, né. Os 2 primeiros episódios, quando eu assisti, interessantes e tudo, eu não achei necessariamente melhores do que os episódios nos quais eles são inspirados, né? Tudo bem que o segundo é inspirado diretamente no episódio que tem o William Shatner, e o primeiro pega elementos de várias coisas ali, não é inspirado em um episódio específico, mas eu não achei eles melhores necessariamente do que a série original. Já esse episódio, comparando com os episódios com os quais ele se inspirou, eu acho que ele, de um ou outro, inclusive, eu achei ele superior, por uma série de motivos que a gente vai discutir mais pra frente aqui. Foi uma grata surpresa, assim. Eu achei um episódio muito bem construído, muito bem dirigido, e que ele pega e ele vai por um outro caminho, muito mais pungente, urgente e necessário nos dias de hoje, pegando elementos fantásticos ali que a série apresentava. Pra mim, isso foi ali a cereja do bolo do negócio, inclusive. Eu gostei de alguns elementos do primeiro, do segundo episódio, mas o terceiro eu acho que foi uma porrada, assim, uma porrada mesmo de punho fechado, né? Principalmente no país que a gente está vivendo, com a política, com tudo que está acontecendo, cara. Tem falas ali que são falas emblemáticas, né, no episódio, assim mesmo, de verdade. Então o episódio Replay, né, que é o terceiro episódio da temporada, ele vai contar a história da Nina e do seu filho. A Nina é interpretada ali pela Sanaa Lathan e o Dorian pelo Denson Idris. Ela tá levando o filho dela para o primeiro dia ali na universidade, né? Ela é uma advogada e eles resolvem parar ali num restaurantezinho ali de beira de estrada, né, e tal, para poder comer alguma coisa antes de se dirigir lá para a faculdade. Ela vai filmando o filho, ela tem uma filmadora antiga, né, ela começa até inclusive brincar, né, com ele, fala assim, fala aí, eu tô fazendo um documentário, esse é o bonus track sobre o Dorian, o primeiro dia na faculdade, brinca com ele, quer estudar cinema, nisso eu achei interessante, que parece que se mistura um pouco com a história do próprio Jordan Peele, de certa maneira, né, aí eles estão brincando e conversando, onde então vai entrar um policial, né, um cara enorme, interpretado ali pelo Glenn Fletcher, que faz o oficial Lasky. E o cara, ele vai lá, cumprimenta a mulher negra, que está do outro lado do balcão,
né? O que vai ser hoje, né, e tal. E ele está ali, você vê que ele está observando ali, né, os dois, né, a mãe e o filho. Hoje eu tô com vontade de comer, sei lá, filé de frango frito. Pra mim isso daí é uma dica, tá? Porque isso aí tem uma coisa racial nessa questão do branco entender o negro como alguém que consome frango frito. Mas deixamos mais pra adiante. Tem um momento, inclusive, que a mãe tá filmando, eles estão conversando e tal, sobre Pantera Negra. Ela fala que conhece, sim, Pantera Negra e tal, que o menino tá brincando. O que você entende de diretores, né? Ela fala assim que ele vai ser o próximo Ryan Coogler, né? O caso é que a Nina tá lá filmando, o menino se suja e ele vê que ela tá filmando. Pô, para de me filmar, mãe. Pô, volta isso daí, não vou querer isso daí gravado, senão vai parar no Facebook. E ela aperta o botão de rewind, né? Quando ela aperta, o tempo volta, ela percebe que ele tá de novo mexendo naquele negócio de ketchup e fala, pare, né, e tal, né. Ela percebe que algo estranho aconteceu, só que ela não compreende, ainda que é o tempo que voltando, né, quando ela aperta o rewind dessa câmera. Eles vão embora, vão pra estrada, caso que eles vão separados por esse policial, né, mais pra frente. Fica claro ali pra gente, com o espectador, que ele tá parando os dois por coisas insignificantes, sabe. Tudo bem que, aparentemente, nesse momento ele percebeu, ele tava com a câmera, que ele tinha tirado a câmera da mão da mãe, foi brincar com ela enquanto estava dirigindo, né? Tava correndo um pouco mais do que deveria. Eles conversam com ele de maneira educada, mas ele é um cara, assim, super agressivo. Ele fala, inclusive... Ela fala, poxa, eu estou levando meu filho lá para a faculdade, né? Aí ele fala, é aquela escola de negros, né? Então você já vê exatamente que tipo de pessoa que ele é. Nessa primeira vez que eles são parados, já tem uma contenda, porque ele percebe que está sendo filmado e tenta pegar a câmera à força, ela se desespera, depois volta para um ponto anterior na mesma estrada, ela é parada novamente, só que ela começa a achar que está passando mal, se desespera, pede para o filho parar o carro, o policial novamente está lá atrás, não é mais essa demanda, né, que ele tá de olho, no entanto é outra, ele fala uma outra coisa insignificante, ele fala que, você estacionou de uma maneira muito incorreta, o menino tá vendo que a mãe tá passando mal, e cara, o lance é, esse policial, a gente pode até desenvolver isso mais pra frente, pra não ficar muito longa também a minha sinopse, ele vai parar os dois, mãe e filho, várias e várias e várias vezes. Ele é um perseguidor, né, um cara visivelmente racista. Então ele vai, não importa que seja, se é porque eles têm um carro em boas condições, se ele apenas... Tem um momento que ele inclusive segue os dois até um hotel. Então é uma história aonde vai se falar sobre isso. Basicamente um policial racista, né, de uma sociedade também racista, né, e depois vamos falar um pouco também sobre questões de empoderamento negro, né. Nesse início de episódio, depois que eu parei pra pensar assim, não na hora eu tava preocupada em prestar atenção e tal, mas eu fiquei também pensando assim numas referências que ela fica fazendo o tempo todo a Matrix, né? Uhum. E tem tudo a ver com Matrix também, porque tem essa coisa que ela até tem um momento que ela é parada e ela tenta explicar pro filho o que tá acontecendo, ela fala, cara, parece que eu tô na Matrix, tem um erro na Matrix, tem um problema, alguma Sim. coisa tá dando erro. E ela quer pôr o nome da filha da neta de Trinity, então ela tem uma Sim. fixação assim por Matrix. E assim, parece que tem... isso já dá pra gente uma camada, já diz que assim, tem um mundo e tem um mundo que ela não sabe. E quando começam as repetições, a gente percebe que, na verdade, ela um dia saiu da Matrix e ela achou que estava liberta da situação que ela vivia, porque tem um outro plot, que é a questão de que o menino entra em contato com um tio, que ela não vê há muito tempo, e ela não quer encontrar o irmão, e o garoto já tinha encaminhado o GPS dele, que o destino dele passava por ir na casa desse tio. Uhum. E ela fala, não vamos direto para a faculdade, eu não quero ir lá, não quero voltar lá, que foi a casa onde ela nasceu. Então, meio que eu sinto que tem uma coisa em torno dessa questão do negro, daquela situação ali, daquela área que sofre muito racismo. Ela conseguiu sair dali, ela virou advogada, ela ficou bem de vida, você vê pela roupa que ela usa, o carro que ela tem, por estar conseguindo colocar o filho na faculdade. Então, ao mesmo tempo que ela acha que saiu da Matrix, que era o negro não ter oportunidade, ela entrou em outra sem querer, que foi assim, eu acho que eu posso tudo. Por isso que ela, no início, fica tão assustada com o ataque do policial, porque ela não está acostumada. Você percebe que ela não está acostumada àquela situação, ela acha que uma coisa, e o filho também.
Apesar dela falar assim, eu ensinei a você, não reaja, tal, é uma coisa que você vê que é mais urbana. Ali parece que é um lugar, tanto que a cidade é fictícia, né? Esse nome não existe. Parece que é um lugar no sul dos Estados Unidos bem racista mesmo, sabe? Sim. Então, ela meio que se afastou de lá com medo de ficar presa naquele mundo, mas na verdade ela entrou na Matrix desse mundo moderno, que parece que aceita todo mundo, que negro não pode ser advogado, mas na verdade ela tá na Matrix. O mundo real é aquele ali, onde os negros são caçados. Sim. Então eu gostei dessa coisa. E se você reparar também, durante o episódio, vão dando erros na Matrix, assim, entre aspas. Por exemplo, na hora que o menino aperta o ketchup e cai na roupa dele, é exatamente onde ele vai tomar o tiro. Nossa, é verdade. Exatamente. Então tem várias coisas que vão acontecendo que já vão te contando mais ou menos o que vai acontecer. Tanto que o diabinho lá do Nick in the Time tá lá, parado, né? Você vê ele num canto. Sim, sim. Então, é um easter egg, isso né? é um easter egg, mas que no final, se eu puder revelar esse misterinho aí, eu vou revelar o porquê que ele tá ali e porquê que tem tudo a ver com o episódio. Mas assim, tem vários momentos que acontecem na história que você fica assim, achando que não foi nada, mas na verdade é tipo um erro na Matrix que está dando a dica de que isso vai dar errado. Isso vai dar errado, sabe? O filho dela fala isso no hotel, acho que é na 3ª ou 4ª viagem dela no tempo, quando eles chamam da loteria, e ele fala assim, não, tudo que acontece tem que acontecer. Quando o Big Bang explodiu, as coisas estão andando, a gente não pode mudar nada. Ela, nossa, coisa triste, não é? Eu falei, gente, olha que dica interessante do episódio, assim. Eu vi 2 vezes, né? Eu vi a primeira vez como fã, depois a segunda vez fui anotando algumas coisinhas e tal. E é bem legal que o episódio tem o episódio todo tem um tom meio fatalista, em vários pequenos detalhes, assim. Quando começa a série, o que me chama a atenção é que eles pegam um ator pra fazer o policial meio bonachão, sabe? Ele não tem aquela cara do um policial malvado, ele é gordinho. Nossa, eu achei ele totalmente estereótipo do policial racista, comedor de frango, que fica todo sujo vendo futebol americano. Eu achei ele bem escroto, eu achei o estereótipo muito horrível. Eu olhei pra ele, quando ele entrou no primeiro minuto, sabia, esse cara vai dar problema. Não, a gente sabe, eu também identifiquei isso porque a série faz questão de e isso é bem interessante, de desumanizá-lo quando foca na arma. Ele entra quando você só fica vendo a arma chegando, né? Você não vê uma pessoa chegando, você vê uma peça do sistema que vai te sacanear no futuro, assim, que é feito pra matar. Mas eu não vi ele como um cara, como a Erika falou, né? Assim, esse estereótipo, porque ele é um cara grande, meio gordo, eu achei ele com um cara meio de trouxa, assim. Mas quando ele faz aquela piada entre aspas, né, do frango frito, eu falei, nossa, será que é ele que vai gerar todo o problema? Porque eu achei que ele fosse ter um parceiro, alguma coisa, tipo aquele policial mais forte, mais senhor do engenho, sabe? Não aquele cara gordo, assim. Sim, sim. Essa referência que a Erika falou da Matrix, eu não tinha me tocado, agora ela falando faz todo sentido, sim. Esse episódio tem várias leituras possíveis e camadas mesmo. É bacana isso. Esse personagem do policial, ele me incomodou. Ele é uma pessoa intimidante por um lado, ele tem essa aparência meio ele é gordinho, essa aparência que não parece ser uma coisa que vai te intimidar, mas o que intimida é a atitude, né? Ele é um poço de frustrações. Em determinado momento a personagem da Nina vai tentar ter uma conversa com ele, se aproximar, para ver se ela demove dele a ideia de persegui-los, e ela percebe que ele é um poço de frustrações e ódio mal resolvidos, e o alvo preferencial dele purgar essas frustrações, essa raiva que ele tem dele mesmo é contra as pessoas ali que são as vítimas preferenciais naquela região onde ele vive, né? Onde é socialmente aceito você perseguir, matar, etc, né? Pode não ser aceito pela lei, mas os usos e costumes fazem vista grossa para aquilo, né? Então é um personagem muito intimidante. Ao mesmo tempo, ele é meio que a morte também, né? A mãe tá levando o filho pra faculdade, imagine você perceber que evento ou entidade vai tirar a vida do seu filho quando seria o momento máximo, assim, de orgulho seu, né? Em que ele ia dar o primeiro realmente grande passo pro futuro. Isso é tudo muito assustador e gera uma sensação muito de urgência e de medo o tempo todo nesse episódio. Pegar a fala da Erika, ele é o correlato perfeito do Agente Smith no Matrix 1.
É um cara de óculos escuro, todo de preto, sem nenhuma humanidade. As poucas vezes a galera vai dar uma humanidade pra ele, pra gente tentar criar um tipo de empatia, é quando revela que ele é viúvo, né? Que ele tem uma aliança e que tá morto, mas ele tá cagando e andando pra empatia daquela mulher, assim. Ele fala, cara, eu sou racista, eu quero matar vocês porque eu sou racista. Ele não aperta a mão dela, ela tenta apertar a mão dele. Eu não posso, quando estou com a minha arma no coldre, apertar a mão de alguém. Ele fala isso, ele não quer tocá-la. Gente, eu vi algumas coisas assim, eu queria até compartilhar as minhas impressões com vocês, né? Esse episódio ele é tão cheio de detalhes, assim, que realmente eu fiz a revisão, assim, assisti umas 2, 3 vezes, né? Até por causa das legendas, né? Quando ele chega no diner lá, que a Erika chama restaurante, o cara está sendo servido por uma mulher negra. Ele pensa, esse personagem, isso é socialmente aceitável para ele. É uma mulher negra, que ele está sendo simpático, né? Porque é alguém que está ali trabalhando, né? Para ele, né? Tá fazendo alguma coisa. É simpático com ela. Os dois, que ele olha, a mãe e o filho, são pessoas que quando ele sai de lá, ele vê que, são pessoas que têm um carro melhor do que o dele, se fosse lá. Eu vejo esse personagem, claro que ele é meio estereótipo, sim, só que ele é basicamente a mistura de ódios, assim, de personagens que eu já vi aqui no mundo real. Saca? Gente frustrada, gente cheia de ódio, que quer descontar, que a pessoa negra não pode ter um carro melhor, não pode ter uma profissão melhor. A gente conhece, vocês com certeza sabem de relatos até muito mais do que eu, de gente que tem que andar o tempo todo, com documento, com carteira do trabalho, com tudo, que os caras não acreditam, entendeu? Então, é um personagem horroroso, porque você vê que ele tem aquela coisa inexorável, né? O cara, ele vai seguir mesmo os dois, de qualquer maneira. Ele vai atrás dele na estrada, ele vai no hotel, cara. Imagina um momento que ela resolve, numa dessas vezes que ela aperta rewind, ela resolve ir para um hotel, falar, vamos filho, comigo para um hotel, porque eu não quero voltar sozinha. Ela começa a inventar, né? Não quero voltar sozinha à noite, depois te levar na faculdade. Vamos pro hotel, o cara vai bater na porta do hotel, falando que que recebeu relatos de barulho, de bagunça, entendeu? E saca, e começa a questionar qual que é a sua relação com ela. É a minha mãe, entendeu? Ela fala, ele é meu filho. Então, gente, é horrível. Não, assim. E ele ainda fala assim, eu não perguntei pra você, eu perguntei pra ela. Tipo, qual a diferença faz? Tipo assim, o que o Hamilton falou também, faz parte meio da minha ideia também. Ele é o agente Smith. Ele é o sistema. Ele não aceita que o negro tenha esse carro, ele não aceita que o negro vá para a faculdade, nem que seja de negro, ele não aceita que ela tenha aquela roupa, não aceita. O sistema foi feito para não deixar o negro chegar a lugar nenhum. Exatamente. Quando alguém quebra esse sistema, foge da Matrix, tá errado. Ele tem que colocar a pessoa de volta no lugar dela. E é esse o trabalho dele. Ele é o agente Smith. Ou ele... Então, é pôr no lugar. Ou você vai ser eliminado, ou eu vou te colocar no seu lugar. Que eu vou te intimidar, te humilhar e fazer você desacreditar tudo que você é. Sim. Entendeu? E a construção é tão sutil que, pegando o gancho, esse teu gancho, Erika, e a fala da Angélica, quando ele chega no restaurante, a gente tem um ponto de visão dele. Ele está olhando de cima para baixo pra menina que atende ele, a senhora negra, quando pergunta pra ele. Eu falei, cara, isso é de uma sutileza, de mostrar assim, eu estou acima de você. Ele olha, e quando ele tá com eles, o ângulo de câmera dá de uma forma de que eles estão sempre no mesmo ângulo. A mãe, o filho, né, e ele. Mas quando ele olha, ele tá sempre tentando olhar de alto. Sim. Ele, eu sou acima de vocês. Nossa. Não, e aquela cena revoltante, né, porque ela explode. Gente, eu também tava explodindo aqui. Ela tem esse momento com ele que ela tenta, o Marcos falou, né, que ela fala, gente, eu vou tentar de outra maneira. Aí ela vai lá conversar com ele, educadamente, simpática, chega e fala assim, olha, como é que é ser um policial, né, e tal, como ele mencionou essa questão da arma, aí ele fala, como é que é essa responsabilidade, né, você tá armado o dia inteiro, aí ele fala, muita responsabilidade, aí começa a contar um pouco da vida dela, e tem umas falas dela que ela fala muito sobre importar, né? O meu filho importa muito pra mim. Nós somos tudo um do outro, né? Nessa vida. Casa muito com essa questão de vidas negras importam, sabe? Black Lives Matter. Obrigada, Erika. Tem muito isso. Ela tá tentando, sabe? Falar, olha, meu filho é muito importante pra mim. Ele tá indo fazer cinema na faculdade. Aí ele olha para um menino assim, com aquela cara, parece um bom menino. Ela levanta e fala, nossa, eu consegui conversar com esse cara um pouco. Eu preciso tentar, né, tocar o coração desse cara de algum jeito,
Depois ela levanta, quando ela tá dando as costas, ele pergunta pra ela: esse carro aí fora é da senhora? Aí ela vira pra ele assim: sim, por quê? É um belo carro, hein? E tal. E depois segue os dois, vai atrás dela pra pedir documento. E aí dessa vez ele faz o quê? Dessa vez ele mata o garoto, porque era o que mais importava pra ela. Então, tipo, sim, quanto mais... porque a gente espera a situação seguinte. O negro vai o quê? Pegar uma barra de ferro e atacar alguém. É esse o estereótipo. O negro é sempre raivoso, descontrolado, descompensado. Ela não. Ela foi urbanizada. Ela chegou e conversou com ela. Ela tentou pelo diálogo. Eu já teria tentado dar um jeito de acabar com esse cara e jogar ele no mato. Mas ela tentou na educação. E aí, quanto mais ela ficou frisando o que era mais precioso para ela, primeiro ele focava muito no carro, porque era uma coisa de valor, era muito precioso, ele achava precioso. Quando ela foca no filho, ele fica com isso na cabeça. Por mais que seja sem querer que ele faça isso, o garoto tá o tempo todo avisando: eu vou pegar aqui o meu celular para mostrar para você o documento. Eu vou pegar aqui. Ele não quer saber. Ele vai e atira no peito do cara. Tipo, parece que é uma coisa proposital, sabe? Por mais que soe sem querer, na história pode ser sem querer, mas tem toda essa coisa de a gente já ter visto que ele se sujou no mesmo lugar e dele ser sempre pontual, ele sempre ir no que mais importa. E antes ele estava frisando muito no carro, esse carro aí, esse carro aí, esse carro aí. A partir do momento que ela frisa que ele é muito importante, toda vez que dá uma confusão, ele ataca o filho. Ele ataca o filho, ele ataca o filho, ele ataca o filho. Na faculdade, sim, não, entendeu? Ele quer acabar com os sonhos, né, deles. Ele acha errado isso, né? Ela fala: o moleque vai fazer faculdade, o moleque tá começando uma nova fase da vida dele, né? Pô, e aquela cena, aquilo foi muito emblemático pra mim, gente. Ela gritando, né? Porque ela se descontrola, porque quem em sã consciência vai conseguir, né, se manter impassível, né? Percebendo que tu não tem como fugir de uma situação. Ela fala: por que esse carro não pode ser meu? Por que esse carro não pode ser meu? Ela começa a gritar. Porque é um absurdo, gente. Porque parece que sabe, naquele momento, né, são todos, né, as pessoas perguntando: por que eu não posso ter coisas boas, né? Então, por que a sociedade não aceita isso? Então, sabe, é contundente mesmo. Porque o sistema não foi feito para isso. O sistema não foi feito para você ter esse carro. Se você, um negro, tem um carro desse, só pode ser roubado. Entendeu? Você, primeira coisa, a primeira vez que ele para eles, é uma senhora e um garoto. Ela fala: tô levando ele pra faculdade, vocês têm uma arma no carro? Por que alguém ia perguntar isso? É ridículo. Não tem sentido nenhum. É só porque eles são negros, sabe? Ele faz, toda vez que ele para mostrando um estereótipo de motivo pelo qual algum negro foi parado algum dia e acabou sendo morto ou assassinado nos Estados Unidos. Se você jogar no Google, parado, pegou o celular e tomou um tiro, vai ter. Parado e foi perguntado se tinha uma arma, foi falar que não tinha, foi pegar o documento do carro e tomou um tiro. Você vai achar uma morte negra para cada situação que foi apontada nesse episódio, eu aposto. Sim, com toda certeza. São coisas que acontecem direto nos Estados Unidos e aqui no Brasil acontece às vezes pior, porque aqui se eu sumir, sumiu, porque ninguém vai atrás mesmo, entendeu? Porque aqui é terra sem lei. Eu sou professor, sou um homem negro, tenho faculdade, tô fazendo mestrado agora. Eu já vi isso, num evento uma vez, eu tava lá parado com a roupa do coletivo que eu faço parte, coletivo de quadrinhos, a Capa Comics. Uma moça chegou pra mim e perguntou se eu era da faxina. Onde é que eu jogo esse lixo aqui? Eu falei: eu tenho uma mínima ideia. Você não trabalha aqui não? Óbvio, eu não tava com uma roupa ler uma feira literária que tem no Rio de Janeiro. Eu não tava com a roupa da galera da faxina, mas só porque eu estava parado. A moça falou: não, ele é negro, tá aqui no evento, logo ele não pode ser o quadrinista, não pode ser o escritor, ele tem que ser alguém da faxina. A moça: não, confundi. Complicado. Confundiu com o quê, minha senhora? Porque não tem o que confundir, sabe? Tipo, uma coisa é igual, eu sempre tô parado em qualquer loja, vamos dizer assim, sei lá, nas Casas Bahia. Eu não estou de uniforme das Casas Bahia. A pessoa vai vir perguntar pra mim: oi, pode me ajudar aqui com não sei o quê? Gente, as pessoas sempre presumem que se você é negro e tá em algum lugar, você não está consumindo. Você tá lá vendendo ou você tá no cargo mais baixo que tem ali. Ela resolve ir pra casa do irmão dela, né, que é o tio, que é o Neil. Ela até comenta um pouco antes com o filho, que inclusive ela não se dava muito bem com o pai dela, né?
Parece que ela saiu de casa, nunca mais voltou, nem pro enterro do próprio pai. Então eu vejo ela também como uma personagem meio afastada e com uma certa ausência de consciência social. Porque o filho dela até fala assim, poxa mãe, diga-me mais, né? Uma hora que ele tá brincando com ela com a câmera, como é que você acha que eu sou um homem negro, criado nos Estados Unidos aqui, sem ter contato com essas coisas? Porque o tio, esse sim, ele já era muito mais ativista e tal, né? E ela a dado momento ela resolve, né? Ela fala, poxa, eu vou ter que fazer uma outra coisa, porque não consigo me livrar desse policial. Ela aperta novamente lá o rewind lá, né, pra ir pra trás, e consegue fazer com que tudo volte e tal, e resolve mudar o projeto dela. Tinha acabado, porque nessa vez, é a vez que ela para e tenta falar pra ele, falar da história da Matrix. Sim. Porque o filho tinha morrido, e aí ela não aguenta, ela para porque ela tá chorando e ela não aguenta. Tipo assim, ele tinha acabado de morrer, ela conseguiu trazer ele de volta, porque quando ele toma o tiro, a câmera cai no chão, então ela acha que a câmera quebrou, tipo assim, aí tem todo esse drama, mas ela consegue trazer de volta, então ela fica desesperada, tipo, e aí ela fala, o que eu tenho que fazer de diferente, o que eu tô fazendo errado, e aí o garoto aperta e fala, o meu destino é esse aqui que eu tinha marcado, o tio, sim, que eu tinha que passar na casa do meu tio. E aí era mais pra despertar ela, que é essa parada da Matrix que eu falei. Porque quando ela tá conversando com o policial lá na frente, lá atrás, ela fala, a minha família me achava metida. Me achava o quê? Aquela que fugiu, quis meio que se branquear, entre aspas. Tipo, viveu uma vida rica, não sei o que, ela conseguiu dar sorte, correu atrás, se deu bem, e aí ela assumiu uma postura que ela esqueceu completamente como era a realidade. Ela achou que a Matrix era a realidade, o que ela não vive não é. Alienada, né? Ela estava alienada dela ter, sabe, uma consciência da importância de que é lutar, né, e tal. Que ela saiu da Matrix, que é a Matrix da violência, mas na verdade ela criou uma ilusão de cor-de-rosa pra ela, e a verdade tá lá, tanto que o irmão dela tinha uma placa lá, Black Lives Matter na casa dele. Isso. Eu acho que ela vai pra casa do irmão depois da morte do filho. E é muito engraçado, que me lembrou muito as histórias orais dos povos africanos, onde o tempo não é como o nosso, né? A gente tem essa ilusão de que o tempo ele é um rio contínuo que vai desembocar no futuro. E o mundo africano, a gente tá falando dos tempos antigos, não. O tempo era uma coisa muito fluida, ele podia ir e voltar a qualquer momento. E que você tinha que aprender alguma coisa com isso, assim. E quando ela resolve voltar para as raízes dela, me lembrou... É porque eu não tive tempo de pesquisar, mas tem uma história africana que é muito parecida com isso, assim, que a pessoa, ela volta no passado para compreender alguma coisa da família dela, para ela continuar indo para frente. Tanto que o nome da cidade, eu anotei aqui, é Yearville, amanhã, né, a cidade do amanhã indo pra frente, cedo, uma coisa assim. Eu achei essa coisa do roteiro, né, de eles estão se baseando, a galera sabe o que tá fazendo, né, não é só uma simples viagem no tempo, é uma viagem no tempo com contexto africano mesmo, assim. Tanto que quando ela chega e ela fala pro irmão o que tá acontecendo, ele aceita de cara. Ele não tem fala dúvida. Assim, o nosso pai falava sobre isso. Nós somos um só. As nossas raízes mostram que a gente tem uma ligação ancestral muito forte e que leva a gente a ter essas coisas. Então, ele acredita de cara nela, dizendo que ele estava magoado com ela, claramente. Ele fala, você não voltou nem pelo nosso pai gostava muito de você, mas ao mesmo tempo ele meio que fala, ele sabia tudo que ia acontecer com você, mesmo você não estando aqui. Então, é meio que assim, a mágica é da câmera, mas ao mesmo tempo também a família tem toda uma magia que quando ela tentou sair daquilo ali, que um outro irmão morreu, né, também lá assassinado, quando ela tentou fugir, ela acabou perdendo esse contato. Sim. Entendeu? Então, aí ela pede essa ajuda pra ele, né, pro irmão, o irmão aceita de plano e o irmão tem toda uma pesquisa porque ele tá pegando histórias de vivências negras na região. E ele tem um mapa sobre a localidade e eles tinham a mania de cortar caminho porque aparentemente tinha um guarda que ficava tomando conta das ruas quando eles eram pequenos e eles tinham que fugir desse cara para poder ir em vários lugares, tipo, para olhar a universidade, sabe? Então ele já tinha meio que um semiplano. E aí, é meio que, pra mim, parece que ele vai mostrando como o negro, para conseguir chegar numa faculdade, precisa cortar por caminhos inesperados e hiper difíceis e muito mais complexos do que um branco. Então, o sistema sempre contra você, te perseguindo pra você chegar ali.
pra você não conseguir chegar. E aí quando ele finalmente sai lá na boca do túnel e consegue chegar perto, o sistema já tá lá pra te embarrear por algum outro motivo. E aí é a hora que, tipo, vem uma coisa que eu acho muito legal, que também rima um pouco com a história, porque o garoto gosta muito de ouvir hip hop, né? Rap e tal. E no final, eu sinto que eles fazem meio uma coisa meio com o clipe do This is America, do Donald Glover, Chelsea Gambino, né? Que ele se chama Gambino quando ele tá cantando. Que tem um momento em que mostra que as crianças gravando, que a arma do negro é agora o celular. Sim. Você poder botar na mídia aquilo. Então, na música, em algum momento do clipe, ele se foca nisso. Tipo, agora a gente pode gravar, é isso que pode ser a nossa arma. E mostra muito bem, assim, não sei, pode ser viagem minha, mas ele não consegue entrar na faculdade porque ele não estão impedindo. O tio já toma a frente, a mãe vem e o cara continua com a arma e o cara vira na cara dela e fala: vocês estão gravando? Vocês não veem todo dia o que acontece? Não faz diferença nenhuma. E é verdade, é gravado e não acontece nada. É no Brasil é gravado, é nos Estados Unidos é gravado e não dá nada. Sabe, ele ali não é uma pessoa, não é assim, ai, contra policial branco, é o sistema falando, não dá nada. E aí, quando todo mundo da faculdade sai da faculdade e começa a gravar, é como se fosse assim, o poder da educação, da cultura, do aculturamento, do estudo, é esse poder da tecnologia junto com as novas pessoas que estão tendo acesso à educação que os antigos não tiveram, é esse o poder que tem. Porque esse poder intimida os outros, não é ele. Porque ele é o sistema, ele não é um policial normal. Esse poder intimida os outros falam, cara, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, e ele vai embora. E aí, finalmente, o menino consegue, né? Ela fala, pode entrar. E aí ele entra e mostra bem de cima, assim, o risco, né? Que é o momento que ele consegue finalmente cruzar aquele momento, assim, tipo, cruzei a linha de chegada. Aqui eu tô protegido, aqui na cabeça da mãe dele, que é uma advogada, que é uma pessoa formada, ali era onde que ela precisava levar ele. Porque a partir dali ele ia estar protegido, sabe? Porque ele conseguiu chegar no momento da iluminação dele, sabe? Então muito emblemático, sabe, isso. Tem outra coisa também, Erika, que eu tava analisando, que assim, quando o tio toma frente, eu vi de outra forma. É o contexto simbólico da união. Porque até aquele momento, a comunidade negra ela é separada. É necessário que o tio dele tome a frente, ela toma a postura também, ela fala assim, ó, não vou mais ter medo, não vou mais voltar no tempo, vou continuar gravando, vai ser daqui pra frente agora. E naquele momento que todo mundo, a comunidade negra, resolve tirar a câmera, eles começam a se unir. Porque até então ele tava encarando um ou dois, o policial, né, o sistema. Mas quando todo mundo ali tava ao redor filmando, me deu aquela sensação de coletividade, de memória única, tipo, ó, nós, somos nós por nós, contra o sistema. E se a gente não se unir, não vai dar certo. E é nesse momento que os policiais começam a falar assim, cara, não dá. Nós somos em menor número. Tanto que ela até fala, né? Ah, agora eu sei do que você tem medo. E é bem sutil que, repara que o episódio ele se passa 10 anos no passado. Que ele fala isso pra mãe. Nossa, mulher, se passaram 10 anos, você já tá com essa câmera. E é muito sutil, porque é como se ela estivesse lembrando daquilo. Ela vendo a neta, né, a Trinity, brincando e ela rememorando aquilo tudo. E que dá a entender que ela já usou aquilo várias vezes, né? A câmera, porque o filho dela fala isso. Mãe, Caramba. Você tá guardando isso pra quê? Deixa pra lá, vamos seguir em frente. Não, eu acho que, na verdade, a fala dele, pra mim, me deu a entender o contrário. Que desde aquela época ela continua gravando, mas ela nunca precisou usar de novo. E aí ele caiu no golpe da segurança. Ele caiu na Matrix, igual ela tava. Porque ela não conseguiu mais voltar a ser quem ela era antes. Ela começou a ficar dentro do esquema da realidade. A realidade é essa, nua e crua. Então o irmão traz ela pra... Quando o irmão toma frente, ele traz ela pra essa realidade. E aí as pessoas de dentro da faculdade, que são tão mais ela do que o pessoal de fora, que é ele que vive nas ruas, que entrevista as pessoas do povo, eles vêm se juntar. Então precisa juntar. É meio que as pessoas, os negros que conseguem cultura, tem que se juntar com o pessoal do gueto.
Porque senão Exato. não vai dar certo. Não adianta você tentar ser o fodão e não levar ninguém junto com você, entendeu? E aí, ela para de usar. Ela continua gravando, ela continua se precavendo, mas ela nunca deve ter usado de novo. E ele fala, esquece isso, mãe. Tanto que a garota pega Trinity, né? Era óbvio, tava muito na cara que isso ia acontecer. E ela vai e deixa a câmera quebrar em 1000 pedaços, né? E ela fica desesperada. E aí ele fala, mãe, relaxa. Já foi. Move on, né? Aceita, vamos seguir em frente. E aí ele fala, vocês vão querer sorvete de quê? E sai. E assim que ele sai, tela preta e o barulho da sirene da polícia. Ele perde, abre aspas, a memória social, né? Ele esqueceu tudo aquilo que ele viveu, que é o que a mãe dele resgata quando o irmão toma frente, é o que a comunidade negra toma consciência, né? Nisso que você falou, baseado do irmão dela, né? Que o irmão é um guardião da memória, né? Quando ele fala sobre a gentrificação da cidade, que eu fiz mapa. Eu falei, brother, esse cara é a Nancy, é a aranha que conta as histórias no povo africano, numa dos vários reinos que tem ali. Do Neil Gaiman, né? Isso. Deus americano, sim. Ele é a Nancy, ele é aquela criatura que conta a história, mas não por contar, mas para ser um senso de memória. E eu não tinha me tocado nisso, não, Erika, é verdade. O filho dela esqueceu isso. Não, mas já aconteceu, beleza. E no momento que ela esquece o passado reaparece. Sim. E aí, assim, eu tenho certeza que ele morreu. Pra mim, não tem outra resposta pra aquele final, assim, é dúvida, talvez, não sei o quê. Pode não ter sido o mesmo cara, com certeza não foi. Mas eu tenho certeza que ele foi parado, aconteceu alguma coisa, e por ele ter esquecido assim, tudo que ele passou, ele foi arredio, né? Que a gente não pode reagir, né? A gente tem que aceitar. E ele deve ter morrido, entendeu? E ficou ela e a garota, a Trinity, né? Uhum. Então, é muito emblemático. E aí é que eu queria depois, se puder falar, que é um spoiler de um episódio que ainda não teve, que é o do Nick and the Time, porque que ele tem a ver... Você quer falar já? Isso. Pode falar se quiser. É um spoiler do Nick and the Time, do final, inclusive, assim, porque ele é exatamente o espelho desse episódio do William Shatner. O William Shatner, ele entra, mexe no daquele demôniozinho que tá no mesmo café, que é da mesma empresa, né, aparentemente, porque tem um nome parecido, um é Dinner, outro é Café, mas é o mesmo nome, e ele começa a fazer perguntas e descobrir coisas que vão acontecer com ele. E aí, no final, ele toma a resolução com a namorada de que quem faz o destino dele é ele. Ele não vai ficar preso naquilo. E aí eles conseguem sair, e aí entra um outro pessoal e começa a mexer no diabinho. O Nick and the Time, basicamente, o final é esse. Com o negro, é diferente. Ele não pode escolher o destino dele. O destino dele está traçado. As dificuldades vão ser aquelas sempre. Então ele vai escolher até determinado momento. Quando o sistema não quiser mais, acabou. Então você não pode levantar e falar, eu sei, eu consigo vencer porque eu decido o meu destino. Não, o seu destino está traçado. Você vai ter que desviar dele de algum jeito. Você vai ter que dar os seus pulos, você vai ter que correr pelas ruas mais insólitas para conseguir chegar na faculdade pelos bueiros, pelos esgotos, porque o seu destino está traçado pelo sistema. Então você não vai conseguir, sabe? É o inverso do episódio. Eu fiquei muito assim, tipo, cara, o branco tem esse poder, né? Virar e falar, eu decido meu destino. Eu não posso falar, eu decido meu destino, porque eu sendo negra, eu não vou ser contratada, eu sendo mulher, eu não vou ser contratada porque é engravido, e eu nem vou engravidar, nem tenho interesse, mas ninguém quer saber. Sabe, as dificuldades que o negro, a pessoa que é minoria passa, não é ela decidir fazer. Ela não vai fazer se o sistema não deixar. E é engraçado, Erika, que volta no que ele fala no hotel. Quando o Big Ben explodiu, tudo já foi determinado. E o destino dele, talvez, tivesse sido diferente se ela tivesse voltado no enterro do pai. Porque teria tido uma visão, uma noção diferente, uma memória diferente. Porque isso tudo serve para mostrar ela, a morte dele serviu para mostrar ela que ela precisava mudar. E aí, ela mudou, só que o que acontece? Ele não teve essa capacidade, ele se perdeu. Então, ela precisava desse ciclo da morte se fechar para poder fazer a transformação completa dela. Então, agora, a oportunidade que ela tem é com a neta. A Trinity que vai ter que sair da Matrix agora. Então, é bem louco, assim, pensar esse negócio. Vamos lá, para um bloco de considerações finais. E aí, o que vocês acharam? O que você achou, Hamilton, do episódio? Você curtiu?
muito, recomendo o pessoal assistir, e eu acredito que é um episódio que, conforme a gente vai amadurecendo, ou melhor, quando a gente começa a ter empatia por outras causas, o episódio vai ficando cada vez melhor. Eu recomendo muito, é um episódio muito, muito bom, e vou cada vez mais seguir o Pili de perto, assim. Eu já tinha ganhado meu coração com Korra, e agora me levou pra altar de vez. Você assistiu Us, não, né? Chegou a ver? Ainda não. Não, ainda não. Ah, quero muito, gente. Também não vi. Ah, legal saber que você curtiu, meu amigo. E você, Érica? Você aprovou o episódio? Foi um terceiro episódio interessante? Eu achei que foi o melhor episódio, apesar de ter a nota mais baixa na MDB. Mas já era esperado a reação ser essa, mas eu acho que dos 3 que tiveram até agora foi o melhor. Eu gostei muito das atuações, assim, e é meio angustiante, assim. Eu achei o episódio muito angustiante. Eu comecei a ficar muito tensa, porque eu comecei a sentir, tipo assim, presa naquela coisa, e eu começava a tentar pensar em como ela poderia sair daquilo, e eu só conseguia pensar, mata ele, sabe? E eu ficava pensando, caraca, já pensou se ela tivesse matado ele, que merda que ia ser, sabe? Isso meio que mostra como a gente pode fazer uma loucura por causa do sistema te pressionando, sabe? Sim. Então, faz muito você pensar, faz muito você... É só você não ver o cara como um cara branco. Ele é o sistema, ele não é só um policial branco. Policial branco são os outros que chegaram depois. Não leve isso pro lado pessoal, tá? Pessoas brancas, tá? Por favor, tenta ter empatia, né? E eu gostei muito, eu super recomendo. E assim, eu queria fazer uma recomendação, por incrível que pareça. É o livro Ódio que Você Semeia, que eu super recomendo, que fala a história de uma menina que vê o amigo dela ser assassinado por um policial. Então, é um livro infanto-juvenil, assim, young adult, que fala, né? Jovem adulto. Eu não vejo um filme, o filme é bem ruim, mas o livro é muito bom. E é uma história muito legal, e que inclusive ela cita esse menino que você falou que foi morto, ela cita o nome de todos os negros que foram mortos, que ficaram famosos, que saíram na mídia, sabe? Ela cita todos eles no final do livro, para poder que sejam lembrados, sabe? Para não serem esquecidos. Então é um livro fácil de ler, serve para todo mundo. Pessoas brancas, por favor, leiam o livro, vocês vão entender. A menina tem um namorado branco, então tem toda uma questão. Então é bem legal, assim, você vê como é capaz de ter empatia pelas pessoas, assim, lendo um livro, talvez, de uma jovem, né? Eu acho que é mais palatável, às vezes, para a pessoa entender. É isso, sim. Muito obrigada. Angélica, então, posso só fazer uma recomendação, baseada na fala da Érica? Claro, pode ser. Nós gravamos um episódio, eu, Domênica e Carissa, que ela tem um canal no YouTube sobre cinema. Ela é da Bahia, se eu não me engano. Justamente sobre esse livro, O Ódio que Você Semeia. Small Talk também tem um podcast sobre o filme e o livro. Opa, vai estar tudo linkado, gente, com certeza. Muito legal. Não conheço, tá? Quero muito ler. Muito bom, Érica, muito legal. E você, Marcos? O que você achou do episódio? Também foi o que eu mais gostei dessa temporada do Além da Imaginação 2019, foi o que eu achei, como eu tinha falado, né, eu gosto dos episódios dos quais ele tira elementos, mas são episódios assim, leves, né, interessantes e tudo. Eu acho que essa história que ele conta, ela é muito mais urgente, muito mais pungente do que as histórias nas quais ele se baseia, sem perder a qualidade, tanto do ponto de vista da construção do roteiro, quanto da narrativa, quanto da fotografia, etc, que é meio um padrão de qualidade que a gente espera, que a gente aprendeu a esperar, né, com a série original. Então, pra mim, ele tá ainda um patamar acima dos episódios nos quais ele se baseia. E até pela importância da discussão que ele levanta e dessas camadas todas que vocês apontaram aí durante os comentários, né, que vocês fizeram sobre, dissecando um pouco esse episódio, né? Então, pra mim, realmente é muito recomendado, já triplicou o meu interesse de acompanhar essa série, né? Acompanhar o trabalho do Jordan Peele, né? Ele não é o diretor nem o roteirista desse episódio, mas tem muito do DNA do que é o trabalho dele ali. Então ele como apresentador e como quem está por trás também da produção, traz um padrão de qualidade altíssimo, né? E uma seriedade muito grande nas discussões, apesar de ser uma série que tem elementos de fantasia. Então eu gostei muito, é super recomendado. Já que o pessoal está recomendando, eu vou recomendar também o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo,
que, de certa maneira, trata de questões parecidas também, racismo, pobreza, de uma pessoa que encontra também um dispositivo muito interessante, uma forma muito interessante de dar um outro rumo para a própria vida, né? E até inesperado, talvez. Um talento, né, uma pessoa que tem um grande talento, uma grande inteligência, mas que, como a Erika mesmo falou e o Hamilton, o sistema sempre a manteve ali presa a uma situação de vida muito difícil. E ela acabou conseguindo ter voz, né? Isso é muito interessante. Quem ainda não leu esse livro precisa muito ler e conhecer, porque é um livro muito importante, assim. Bom, gente, eu adorei o episódio. Eu esperava, já que realmente do Jordan Peele viesse um trabalho com essa qualidade, questionador dessa maneira. Pra mim foi super legal. Eu penso até que esse episódio não é nem pra falar pra mim, Angélica, ou pra Marcos, é pra falar pra Erika, pra Hamilton, entendeu? É para as pessoas entenderem a importância da união, as pessoas negras se unirem, sabe, questionarem, sabe, enfrentarem. É o episódio que ele convida ao enfrentamento, na minha opinião. Então, eu acho que ele quer dialogar com essas pessoas, sabe? A gente tem que parar um instante para pensar, questionar o que está acontecendo aqui no Brasil, porque são relatos diários de horror e de violência, percentuais altíssimos de morte da pessoa negra, periférica. Então, a gente tem que, sabe, o nosso lugar nisso daí, talvez, é chamar a atenção de outras pessoas, né? Para elas saírem da sua bolha, da sua concha, né? De segurança, né? Pensar um pouco no próximo, isso é importante. Então eu adorei o episódio, foi maravilhoso, foi um grande episódio assim. Eu não sei o que vai vir do próximo, teve um pequeno trailer no final, né, do próximo episódio. Tô muito curiosa para assistir, mas com certeza o Jordan Peele, na minha opinião, tá, ele fez o episódio, como eu falei lá, que o Serling queria fazer e não conseguiu. Tem um momento que eles vão virar ali na rua Emmett, ele conseguiu fazer em 2019, que o Serling não conseguiu fazer lá em 59, 60, né, então... E chegando aqui ao final do nosso podcast, eu quero convidar primeiramente a Erika a falar sobre o seu trabalho, onde o pessoal pode encontrá-la, encontrar seu podcast. Fala para as pessoas, Erika, aí, onde elas podem te achar nessa rede. Então, eu faço parte do Seriadores Anônimos, é seriadores.com.br. Eu tô lá dando conselhos amorosos e etc. Faço um pouco de tudo, tem vários podcasts lá. E tem o meu podcast com a Amanda, que é o Eric Small Talk. Resumindo, o Small Talk é papo furado, é o papo de fila de banco. Então, o que dá na telha... É o melhor papo furado que eu já vi, viu, minha amiga? Perdão. Muito bom, viu? É, mas é basicamente isso. A gente vê uma coisa legal, ou vê uma coisa divertida, uma coisa muito trash, e a gente faz um podcast sobre, e fala 2 horas sobre uma coisa nada a ver, mas normalmente as pessoas gostam, fica divertido. Tamo aí, ó, com filmes novos do Rock Soraya, prometendo muito aí. É isso. Basicamente, se vocês quiserem rir um pouco sobre coisas sérias, ou até sobre coisas que não são tão sérias, tá lá o Eric Small Talk. Em todas as redes é @Erica e Small Talk, tudo junto. E o meu arroba é @bin_Erica no Twitter e bin_Erica com K no Instagram. Ah, legal, Obrigada. Legal. Imagina, eu que agradeço demais a tua colaboração, minha amiga. Obrigada. E também convidando o nosso amigo Hamilton aqui, que pela primeira vez veio visitar a nossa casa, falar um pouquinho sobre The Twilight Zone. Espero que é a primeira vez de muitas, viu, Hamilton? Seja convidado a próximos episódios. Fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho, fala os links aí pro povo poder te visitar. Bom, gente, agradeço pra caramba, adorei participar do cast, adorei o episódio. Eu cresci não, né, assim, mas eu acompanhei a série clássica lá atrás e confesso que eu não sabia dessa nova roupagem da série. Então, Angélica, Marcos, Erika, obrigado pelo convite. E, bom, eu tenho um podcast chamado O Quadrinhos Narrativas, onde eu foco na cultura pop independente nacional, quadrinhos, games, board games, e de vez em quando a gente entrevista algum pesquisador ou pesquisadora acadêmico, né, para falar sobre como anda a pesquisa sobre a cultura pop brasileira. E de vez em quando eu dou um pitaco lá no Perdido na Estante, do site Leitor Cabuloso. Meu podcast está no Mr. Play, é mrplay.com.br, e o Perdido na Estante é o podcast do Leitor Cabuloso. E eu tenho aí meu Twitter, né, que é Hamilton Cabuna, dá pra me encontrar com esse nome, a Cabuna com K é tranquilo, e eu fico mais ativo no Instagram, que é o Cabuna Hamilton. Então tô por lá aí, se quiser trocar uma ideia, falar, estão por aí. Obrigada, Hamilton, espero que você retorne, eu vou ficar aguardando aqui a sua retorno no podcast. Só convidar. Legal. E agradecer também ao Marcos, também por participar com a gente aqui. A gente veio chegando aqui ao final do nosso podcast, saindo da nossa zona do crepúsculo. Triste, cruel, né, a zona do crepúsculo.
E aí, Marcos, você quer deixar aí uma mensagem final para o nosso ouvinte? Eu estou aqui ainda refletindo sobre tudo que foi dito. Então, o que eu gostaria de pedir ao nosso ouvinte é que assista o episódio, depois escute essa discussão maravilhosa que rolou aqui e reflita muito sobre tudo que foi dito aqui, sobre a sua vida e sobre a sua relação com os outros, né? No atual momento do Brasil, isso é muito necessário. A gente já tem uma sociedade atrasada, retrógrada, preconceituosa, excludente, e ela ainda quer dar passos para trás, né? Então, isso não pode, de jeito nenhum, né? Então, a gente precisa evitar isso sob qualquer meio que a gente possa, né? O futuro depende disso, por aí. Com certeza. Deixo aqui para vocês um grande abraço. Recomendo que vocês acessem a nossa página lá no Facebook, Além da Imaginação Podcast, o nosso grupo. A gente está ali se juntando também para trocar experiências, trocar inclusive material de conteúdo para poder, né, ter acesso. E siga-nos nas redes sociais, Masmorra Cine, no Facebook, no Twitter é Masmorra_cast e no Instagram é @MasmorraCine, tá? Se você puder, para poder nos ajudar, para que a gente continue mantendo o nosso conteúdo, o nosso servidor, nos apadrinhe, tá? Seja nosso padrinho, nossa madrinha. E a gente finaliza aqui deixando um grande, grande abraço. E até o próximo podcast, né, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, fiquem bem. O povão pede o exército, já era. Pediu o exército. É porque realmente nós estamos lidando com um país profundamente racista. Afirmou que os policiais militares que atuam nos bairros ricos não podem abordar e falar com os moradores da mesma maneira que na periferia de São Paulo. Ele argumentou que o policial tem que se adaptar ao meio onde está no momento. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter que dificuldade. Ele não vai ser respeitado. O afrodescendente mais leve lá, pesada 7 arrobas, não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Já era, pô, mataram família, cara.